Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um editorial aqui no canal, hoje para falar de uma coisa muito polêmica, que é o fiscal de torcida. A gente já criou essa alcunha, eu acho uma grande bobagem, porque o fiscal de torcida, o cara que é o fiscal do fiscal de torcida, nada mais é do que um fiscal de torcida, mas como se criou essa figura, e ela foi criada de modo a ser um demérito, porque ninguém pode falar, todo mundo tem direito, aquela coisa da liberdade, hoje todo mundo tem liberdade, eu faço o que eu quiser, etc e tal, se é fiscal, não sei o quê, sempre como um demérito e nunca como um mérito. E eu queria trazer exatamente esse assunto à discussão. Ser fiscal de torcida é uma coisa tão ruim assim? Então vamos pegar exemplos de pessoas que são ou seriam considerados fiscais de torcida para muita gente. Poderia pegar aqui o Caleri, quando dá uma entrevista nesse sentido no ano passado, falando que não gosta dessa questão das vaias, falando da importância dos moleques e que eles deveriam ser mais valorizados. Eu poderia pegar cenas do Rafinha, que em mais de uma oportunidade protestou contra vaias, e nessa última contra o São Bernardo, em que o estádio estava vaiando o Igor Gomes, de modo até desproporcional com o que tinha acontecido em campo, Rafinha pedia palmas. Poderia pegar esse como exemplo de fiscal de torcida. Agora tem um exemplo mais fácil, porque ele é praticamente uma aula daquele que é um dos maiores ídolos da história do clube, pelos 25 anos jogados, pelos 25 anos ali, sendo o primeiro a chegar e o último a sair, e que se alguém duvida que o Rogério Ceni seja tão São Paulino assim, ninguém duvida que ele é o cara que tem mais vontade de vencer na vida. Então vamos ver o que ele falou nessa última partida. Sim, por exemplo, Igor Gomes, que todo mundo às vezes critica, coisa. Cara, esse menino é da base do São Paulo. Um garoto fisicamente acima da média, que faz o trabalho sujo de um time de futebol, que é se matar para defensivamente organizar para que outros possam definir o jogo. Então, assim, pode ser que num dia ele não vá bem. Quanto custou o Igor Gomes? O Igor Gomes é um investimento de cutia. Né? Eu entendo o torcedor ficar às vezes revoltado, às vezes ele também erra alguma coisa que poderia ter simplificado um pouco mais, mas não vai, hein, o cara. Mas não vai, hein, o cara. É um pedido do Rogério Ceni. Ele não está fiscalizando ninguém. Mas ele está falando, ele é enfático. Não vaiam, não vaiem o cara. Não vamos vaiar o cara. Não façam isso. Não façam isso também. É um complemento que eu devia ter deixado. Não façam isso. Isso é um recado para o torcedor. Com esses garotos, são eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. São esses caras que vão fazer com que o São Paulo saia da situação que se encontra aqui, que se enfiou, que se enterrou nessa situação. Então, assim, aplaudam o cara. Uma outra coisa que ele fala assim, são esses caras que vão tirar o São Paulo dessa situação que o São Paulo se enterrou. E aqui ele está falando de diretorias. Aqui o Rogério Ceni está apontando o que vem sendo o problema do São Paulo e que a gente vem falando no canal há muito tempo. Então a culpa não é da torcida. Não, não é. Ele está falando. Só que o São Paulo está nessa situação. O São Paulo não é o São Paulo de 92. São Paulo não é o São Paulo de 2005. São Paulo não é a era dos menudos. São Paulo está num estágio diferente de reconstrução, porque teve muitas administrações que fizeram um trabalho terrível. Terríveis trabalhos nesses últimos 10 anos, pelo menos. Mais do que isso. Cara, o torcedor veio ao estádio e pra gente, muito gratificante ver. Quantos hoje? Mais de 30? Quanto? 29, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas num jogo contra o São Bernardo de quartas de final. Pô, torcedor, 40 mil contra Corinthians, 45 contra Palmeiras. Pô, o torcedor São Paulino está de parabéns pela festa. É um dos maiores públicos média do país no momento do futebol. Aqui um outro ponto que o Rogério levanta e que é muito importante para esse vídeo. A torcida do São Paulo tinha fama de só ir na boa, porque na verdade, a torcida do São Paulo não comparecia. E quando eu falo da torcida de São Paulo, obviamente que tinha muita gente que comparecia. Um tipo de torcedor diferente que acompanhou nesse período. E tinha torcedor de final, torcedor que só vai na boa mesmo. Mas o perfil da torcida de São Paulo mudou com os anos. Essa última década que a gente teve ali os momentos mais difíceis, a torcida compareceu. Criou-se o hábito de ver estádio do Morumbi lotado e a galera indo, e a galera empurrando. É uma nova cultura da torcida? Não sei, é uma evolução. E eu ainda espero que a gente chegue num outro patamar. A gente, porque eu faço parte dessa torcida. E eu quero melhorar sempre. E eu quero que a torcida melhore sempre. Mas eu já vou chegar lá.
Mas no estádio, vamos aplaudir, cara. Vamos ajudar o cara, vamos fazer o cara. Ele entrega a vida pelo time. Vamos aplaudir. Quando o técnico, que é um dos maiores ídolos da história, para o que ele está fazendo, para por quase 3 minutos falar, vamos aplaudir. Vou voltar a dizer, Rogério Ceni pode não ser, para alguns, o mais São Paulino de todos e para outros ser. Mas é inegável para todo mundo que é o cara que mais tem vontade de ganhar. E o cara que tem mais vontade de ganhar parou 3 minutos para falar vamos aplaudir, é porque aplaudir faz diferença. É porque vaiar atrapalha. Ele não tem o talento do Luciano, mas ele abre espaço para o Luciano jogar. Que foi exatamente o que o Caleri elogiou ele. Gente, não é discursinho. Quando o Caleri vai encontrar o Igor Gomes fala, eu corro, você faz o gol. Por quê? Porque alguém tem que abrir espaço. Alguém tem que fazer a marcação. Alguém tem que fazer essa organização. Alguém tem que fazer o carregar do piano. É isso que o Rogério está falando. E vamos lembrar, hein? O cara não é nem titular. Não é nem o titular. Ele é um garoto da base que está quebrando um galho no sentido de que ele, obviamente, faz parte do elenco, mas tem jogador, o time tem jogador em melhor condição que não está jogando porque está machucado. Só para a gente falar de proporcionalidade das vaias. Ele não tem, talvez, um drible como o Marquinhos, a velocidade, mas ele abre o espaço para ele jogar. Então, assim... E aí, assim... Na hora de voltar para marcar, quem fecha ou fazer o segundo... O que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos. Segundo, o que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos. Que pode levar o time a algum lugar. Porque a espinha dorsal do time são esses garotos. E quando a gente pega e vai a um moleque de 23 anos daquela maneira, pro Rogério tá falando, é porque atrapalha. Aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então, uma coisa que eu peço é aliado é a energia desses garotos, aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então... Percebe que o Rogério faz uma distinção? Garotos aliados à experiência e à qualidade técnica dos mais velhos. Garotos estão em maturação. Rogério já falou isso mais de uma vez. Os caras vão oscilar, são garotos. Como é que ele sabe disso? Porque ele observou 25 anos como jogador e mais o tempo que ele estudou e mais o tempo que ele foi técnico. Assim como outras pessoas. Isso é estudo. Garoto oscila, garoto vai amadurecer, alguns mais rápido do que outros, alguns com mais habilidade do que outros, mas é trabalho desse cara aí, esse que está na tela, de tentar tirar o máximo e o melhor deles. E, de novo, a gente está falando de um reserva, que vai jogar melhor com aplauso e não com vaia, ainda mais sendo garoto. E não é, garoto é mimado, não. Ele é um ser humano. É só isso. Ele é um ser humano. E quando você faz uma distinção é porque é diferente. Não dá para comparar um moleque de 23 anos com um cara de 29. Não dá para comparar, é desleal. Porque existe diferença, existe uma curva de aprendizado. O cara de 29 está pronto. Ou deveria. O cara de 23 não está. Alguns estão, mas a maioria não está, principalmente nessa posição. Então essa distinção ela é importante para a gente entender por que a gente fala, não, quando se trata de base, a gente tem que tomar mais cuidado. Então, uma coisa que eu peço, cara, é feito em Cotia, juro, tem oportunidade, Pablo Maia, Igor Gomes, Sara, Nestor, Wellington, Diego, hoje qual time do Brasil, time grande no Brasil, propõe tantas oportunidades a garotos assim, Juan, Marquinhos, vamos valorizar esses caras, eles são o futuro da instituição. E aí o outro ponto que é importante, para a gente definir também quem é a torcida. Porque quando a gente fala torcida, parece que todo mundo está pensando do mesmo modo. E o fiscal é o único que está na contramão. Mas nós estamos falando de muita gente. E nós estamos falando que fiscal pode ser um Caleri da vida, que a gente gosta muito. Pode ser um Rafinha, que também a gente gosta muito. E pode ser um Rogério Ceni, que a gente gosta pra dedéu. Muito mesmo. E o cara está fazendo isso por quê? Porque ele entende que atrapalha. Então, se a gente definiu
que de repente fiscal de torcida não é uma coisa tão ruim, a gente precisa entender quem é a torcida. Porque, como é muita gente, é impossível que todo mundo pense a mesma coisa. A gente pode fazer ali pequenas definições de torcida. E aí vocês querem um exemplo? Porque muita gente fala também nessa questão de liberdade, todo mundo quer o crédito, mas não quer fazer o esforço. A gente só quer o crédito, a gente quer a nomenclatura, mas não quer me esforçar. Então, assim, eu sou o cara que ama incondicionalmente. Desde que não, se incondicionalmente, é incondicionalmente. Então, assim, quer vaiar? Pode vaiar, à vontade. Quer xingar? Pode xingar. Durante a partida? Pode fazer. É seu direito fazer isso, é meu direito apontar e dizer, atrapalha. Quem disse? Rogério Ceni, Caleri, Rafinha e muitos outros ídolos do passado. A gente já vaiou Danilo. A gente já vaiou Casemiro, a gente já vaiou Kaká. Às vezes a vida dá voltas, nem sempre dá. Às vezes o jogador não tem a mesma qualidade. Pode acontecer. Só que a hora que ele está no campo, o que vai ajudar ele é você gritando. E quando você está vaiando, se ele é muito ruim, nós, como torcedores, estamos sendo tão ruins quanto. Porque torcida que joga contra tem nome, adversário. Então existe São Paulo diferente? Existe. Quanto mais você se dedica, mais reconhecido como São Paulino você é. Não, todo mundo é São Paulino igual. Não, não é. Pode ver que quando tem algum São Paulino envolvido em problemas, quando tem alguma parte de torcida que brigou contra a torcida, que marcaram, que tem cena de violência, etc e tal, ou depredação de coisa pública, aí tu não vem falar, não, esse não é torcedor, esse é bandido, todo mundo não é torcedor? Não, não é todo mundo torcedor igual. Tem torcedores diferentes. Tem torcedores que querem empurrar o time até o fim, torcedores fanáticos, e esse é um dos objetivos do canal, que um dia a torcida de São Paulo tem o fanatismo que algumas torcidas pela América do Sul têm. Mas é utopia? É utopia. Agora, o Tele Santana falava, pode ser impossível atingir a perfeição, mas se aproximar dele não é. Se aproximar dela não é. Então a gente pode chegar o mais perto possível disso, e essa é uma missão, isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, é um desejo. E eu faço esse trabalho também para que isso aconteça. Porque eu entendo que se isso acontece, quando um time tem uma torcida que fica o tempo todo gritando, apoiando, não interessa a fase, não interessa quem está em campo, não interessa naquele momento de jogo, ele esteja empurrando, eu entendo que isso faz bem. É essa galera que eu quero do meu lado. E é por isso que eu falo, eu tenho um compromisso de vida. Cada dia que passa eu quero ser mais São Paulino. Eu luto para ser um São Paulino melhor. E como é que eu faço isso? Eu vou aprendendo, eu vou observando. Eu já fiz coisas que eu penso, talvez eu tenha prejudicado o clube. E quando isso acontece, eu quero que me falem. Porque eu nunca quero ir contra o clube. Os vídeos que eu fazia lá atrás e desabafo, eu acho que de alguma forma prejudicaram o clube. Porque a melhor maneira que eu tenho se eu vou falar tanto, é estudar ao máximo ou trazer pessoas que possam falar o que eu não consigo, o que eu não tenho capacidade, o que eu não posso observar, trazer pessoas, como por exemplo, quando a gente traz um Carlinhos Neves para dar uma entrevista, quando a gente traz algum ídolo do passado, ou quando eu trouxe o Gabriel Pressini, que é um dos melhores analistas, a visão que ele tem, a capacidade que ele tem é ímpar. Ele me ajuda a ver coisas que eu poderia não ter percebido. Porque cada dia eu quero ser um São Paulino melhor e eu quero remar junto. E são essas pessoas que eu quero do meu lado. Então, tem torcedor que diz, eu tenho vergonha de ser São Paulino. Olha, desculpa, eu não tenho. Eu não reconheço o São Paulo. Eu reconheço. Mas o São Paulo era o de 92? Não é mais. Nem o de 2005. E a culpa não é desses jogadores que estão aí. A culpa é das diretorias, que é quem a gente sempre bate no canal. E é por isso, inclusive, que a gente bate. A gente entende que existem fases cíclicas, mas o São Paulo só não é protagonista nessa última década por incompetência das pessoas que estão lá gerindo o clube. Não foi falta nem de contratação, porque olha como a gente contratou. Mal. Ou talvez a gente não tenha proporcionado o ambiente para que os jogadores conseguissem desempenhar suas funções. De qualquer forma, sobra sempre no jogador. E aí é o que eu falo. Para mim, tem um tipo diferente de torcedor e tem o torcedor que eu quero do meu lado. Tem o tipo de sacrifício e não tem a ver com o financeiro, não. Tem a ver com a atenção, o tempo. Tem torcedor mais fanático. Por isso que eu quero cada dia. Tem torcedor, por exemplo, que comprou ingresso pro Lollapalooza, pro Rock in Rio ou pro show do Halloween
E aí tem jogo do São Paulo no dia, o cara faz a conta e fala, vou no show. Show é uma vez só. E é tranquilo. Às vezes esse cara é tão apaixonado quanto o outro que deixou de ir no show para ir no jogo. E queria muito ir no show, mas foi no jogo. Na hora que você for classificar esses torcedores, eles são diferentes. Esse cara é mais fanático, o cara que foi no show é mais fanático do que o outro. Mas o outro é ultra apaixonado. Mas não venham me falar que é a mesma coisa, porque não é. Isso é mensurável. O fanatismo é mensurável, a gente consegue observar, porque ele é feito de um conjunto de ações, uma ideia. E é isso que a gente está discutindo aqui. E o torcedor, que é apaixonado e que foi fazer outras coisas, não tem nenhum problema. É um torcedor apaixonado, maluco pelo São Paulo, maluco pelo São Paulo. Ninguém vai tirar esse título de você. Nós não somos garotos de 13 anos falando, que música você gosta do Rock in Rio? Essa música todo mundo conhece, a que eu gosto é que ninguém conhece. Só para eu ser o cara. Não é isso, não se trata disso. A gente está definindo que existem torcedores diferentes e só. Ninguém é mais especial por ser mais fanático. Ninguém é mais especial. Agora, tem ações que o torcedor faz que podem ajudar e que empurram o clube. E é esse cara que eu quero estar do lado. É desse cara. Então, como eu falo que lá atrás, quando eu fazia vídeos, que eu desabafava muito, falava demais, e eu acho que eu posso ter prejudicado o clube, eu quero que alguém me fale. Porque cada dia eu quero ser um São Paulino melhor. Ou melhor, cada dia que passa eu quero ser um melhor São Paulino. Eu quero melhorar minha condição como São Paulino e ajudar mais o clube. Isso pode me custar popularidade, isso pode custar like, isso pode custar minha atenção, pode custar muita coisa. Mas é uma missão de vida, uma missão que eu tenho. E é essas pessoas que eu convido, porque tenho esse sonho de ter uma torcida que empurre o tempo todo. Se não fosse importante, o Rogério não estaria falando. Ele não ia perder 3 minutos da vida dele para falar disso. Ele está falando porque faz diferença. E é uma coisa, a gente tem que lembrar, temporada é longa. Você está no meio da batalha, você pode estar do lado, ou você pode estar fazendo coisas que tornarão a batalha mais difícil. Um cara sendo vaiado arrebenta com o ambiente. A galera fala tanto de vestiário, o pessoal tanto se preocupa com matéria não, essa matéria vai desestabilizar. Matéria não desestabiliza nada. Jogador que não está recebendo já sabe que não está recebendo. Matéria não desestabiliza. Sabe o que desestabiliza? Um estádio inteiro vaiando um jogador. E desestabiliza, inclusive, o jogador lá, o outro, que não tem nada a ver com ele. Porque tanto o Caleri, quanto o Rigoni, quanto o Jandrei, todos têm carinho pelo Igor Gomes e pelos outros. A gente vê isso nas comemorações, a gente vê isso nos bastidores. Então, se você está vaiando um Igor Gomes, você está vaiando também um Rigoni por tabela, você está vaiando também um Caleri por tabela, porque no momento do jogo, não é. E quem é você para falar? Um torcedor que quer cada dia ser melhor. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.